O doutor Leonardo, ele é fisioterapeuta na Unicerp, né? Ele possui aprimoramento em fisioterapia aplicada à neurologia infantil pela Unicamp. Ele possui o seu título de mestre também pela Unicamp e o seu doutorado pela Universidade de Brasília. E hoje, atualmente, onde ele é professor da Universidade de Brasília, no campus de Ceilândia. Também professor no programa de pós-graduação em Ciências e Tecnologias em Saúde da UNB. Doutor Leonardo, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço pelo convite, me sinto muito honrado, espero que a gente converse bastante aqui e que a gente traga mais soluções, né, do que apontar os problemas. Não, perfeito. Gostaria de convidar também, para fechar nossa mesa, a Ludmila Rodrigues de Souza. Ela está no 8º semestre de fisioterapia na Universidade de Brasília, no campus de Ceilândia, fundadora e diretora da Neurolar, coordenadora geral do Cafísio da UNB, Gestão Integrar, e coordenadora de empresas TIFES. Obrigado, Ludmila. Boa noite a todos. Obrigada, Diego, pelo convite. Boa noite, prof. Boa noite, Isabela. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite, com todo mundo que está nos acompanhando. O nosso tema central é educação como um direito e não como mercadoria. E hoje nós vamos discutir um pouco sobre como foi a questão da nossa educação durante essa pandemia. Quais foram nossos principais problemas, quais foram nossas principais soluções. Muito bem. Então, em primeiro lugar, né, eu gostaria de mais uma vez agradecer pelo convite, para poder participar desse momento aqui com vocês. É muito desafiador esse momento que a gente está vivendo, é um momento ímpar na história da humanidade e da história do Brasil também, né? E é um momento em que a gente tem que estar muito firme, né, nas nossas bases, na nossa saúde física, mental, e também nas nossas redes de suporte, nossas redes de apoio, né? Então, o ensino, ensinar e aprender no contexto de uma pandemia é muito, muito, muito desafiador, né? Então, eu sou professor e eu sou fisioterapeuta, né? Eu vou fazer 20 anos de formado esse ano. Me formei numa pequena cidade, uma pequena faculdade particular, né? E depois eu fui fazer, enfim, minha formação em universidade pública. Então, desde então, eu trabalhei por 8 anos em faculdades particulares, e há 8 anos eu sou professor aqui na Universidade de Brasília. Bom, a pandemia em si, ela trouxe consequências devastadoras para a sociedade brasileira. E as medidas necessárias para o controle da pandemia, elas também trouxeram consequências. Entre elas, a gente pode destacar aí as consequências para a saúde mental das pessoas. A interrupção nas atividades econômicas, atividades culturais, atividades de ensino, provocou uma série de alterações também na saúde das pessoas e também pioradas, né, pelo adoecimento das famílias, pela piora nas condições socioeconômicas. Então, toda essa situação agravou muito o contexto no qual o estudante e o professor trabalham, o contexto das instituições de ensino. Isso tanto para as instituições particulares quanto para as instituições públicas, porque com a piora dos indicadores econômicos, as universidades tiveram corte nas suas verbas também, assim como as faculdades particulares tiveram um decréscimo no número de seus alunos. Então, essa condição socioeconômica piorada, ela vale tanto para a família, que teve lá o seu comércio fechado, que teve o seu emprego, que perdeu o seu emprego, né? Também com relação a alterações nos preços, a inflação. Então, todas essas situações, elas pioram o contexto. Então, para piorar, né, a atividade de ensino, ela foi a última atividade, digamos assim, a retornar, né? Até mesmo as atividades culturais, que se dizia que seriam as últimas,
não foram, né? As últimas atividades retornaram para as atividades de ensino. Esse é o próximo aqui. Bom, então, as pessoas, professores, os alunos, nós estamos todos muito exaustos, estamos todos adoecidos, estamos todos cansados, né? E alguns alunos, inclusive, tiveram que iniciar atividades para adquirir, né, algum ganho para complementação de renda de suas famílias, sejam elas os estágios. Nós tivemos uma explosão no número de estagiários na Universidade de Brasília. Isso é bom por um lado e ruim por outro. É bom por um lado porque você vai ter mais alunos experimentando a prática da profissão. Por outro lado, nós temos alunos participando de estágios em instituições que não têm um compromisso com a formação do aluno, mas que estão apenas aproveitando-se ali, né, usando da mão de obra do aluno. Nós tivemos, então, uma interrupção aqui na Universidade de Brasília das aulas práticas, das aulas teóricas, no primeiro momento. Nós tivemos o fechamento de muitos ambulatórios, de muitos locais onde realizávamos práticas. Nós tivemos ainda a realocação de fisioterapeutas, por exemplo, do Hospital Universidade de Brasília para as UTIs. Assim aconteceu também com os fisioterapeutas da atenção primária, que foram também alocados para as UTIs. Então, na prática, nós tínhamos menos campos de estágio e uma demanda aumentada agora por gastos relacionados à compra de EPIs, né? Então, nós fizemos um cálculo aqui, por exemplo, nós fizemos uma compra de EPIs, né, e usamos 70% do nosso recurso para comprar os EPIs para esses primeiros alunos entrarem em estágio, né? Um momento antes da pandemia, a Universidade de Brasília ela já estava se preparando, já estava num momento de modernização, né? Nós temos um sistema onde nós fazemos a tramitação dos documentos, da burocracia, né? Por onde o aluno pedia ali fazer as suas solicitações. Nós já tínhamos um contrato com a plataforma Teams, como se fosse, talvez vocês não conheçam, mas como se fosse o Google Meet, né? Ela é bem similar. E nós tínhamos já uma plataforma chamada Moodle, né, que aqui a gente chama de Aprender 3. Mas o que acontece? Muitos dos nossos professores, eles se formaram em gerações anteriores, que não têm tanta facilidade com o uso dessas tecnologias. E muitos dos nossos alunos também têm dificuldade de usar essas tecnologias na prática. Então, além disso, né, as dificuldades no acesso à velocidade, internet de alta velocidade, requerida para as aulas síncronas, para você assistir um vídeo, também as dificuldades relacionadas aos dispositivos, temos relatos de alunos com dificuldades, né, e também de professores que tinham dispositivos preparados para trabalhar com documentos e agora tiveram que preparar seus dispositivos para aulas. Num primeiro momento, houve, então, essa dificuldade de algumas instituições para oferecerem essas plataformas. Não foi o nosso caso aqui, felizmente. Mas a gente sabe de instituições que tiveram dificuldade para essa transição. A gente acompanhou esse problema nas escolas de ensino médio, por exemplo. Então, havia um desconhecimento no uso dessas plataformas, ainda estamos aprendendo. Ontem mesmo tivemos uma reunião, estávamos lá aprendendo a usar uma nova ferramenta, né, de criar salas dentro de um ambiente, enfim. E, além disso, a gente teve também dificuldades, porque nós, fisioterapeutas, nós somos fisioterapeutas que aprendemos a dar aula com fisioterapeutas. A grande maioria dos profissionais da área da saúde não tiveram formação pedagógica, muito menos em tecnologias e para interação e também metodologias ativas de ensino. Nós tivemos também mudanças na grade curricular dos alunos, por ocasião da mudança. Os alunos se matricularam em março para começar o semestre, e depois nós tivemos a retomada em agosto, com uma série de mudanças, né? Bom, então, retomamos as atividades de estágio em agosto de 2020, com 104 alunos. Muitos dos nossos campos de estágio haviam sido fechados. Nós tivemos que contar com a participação dos nossos colegas fisioterapeutas que
passaram a oferecer estágios em clínicas particulares. Naturalmente, era uma via de mão dupla, as clínicas também se beneficiavam com a mão de obra dos nossos alunos, nós tivemos relatos de boas ofertas de campos de estágio, e em outros casos, a gente sentia que tinha que haver uma preparação do campo de estágio com mais tempo, mas nós não tivemos esse tempo para preparar os nossos colegas para receber os nossos alunos, né? E nós também tivemos dificuldade de acompanhar os campos de estágio. Eu tinha 6 alunos em estágio, cada um em uma clínica. Então, imagina a dificuldade para acompanhar o estágio. Bom, os docentes, então, sem formação pedagógica específica para a sala de aula, a formação pedagógica, tiveram que agora aprender a dar aulas em plataformas, em usar metodologias ativas, tecnologias que envolvem os alunos, que atraem os alunos. Então, a presencialidade, a presença do professor na sala de aula, quando ele chega, quando ele interage com os alunos, então, a presencialidade, ela tem esse aspecto interacional, essa troca, e a nossa profissão depende desse ensinar, depende da gente ensinar habilidades de interação, habilidades de comunicação, habilidade de convencimento, habilidade de empatia. Isso faz parte daquele processo de convencimento do paciente a seguir o projeto, né? A seguir o programa terapêutico. Então, esse preenchimento, esse espaço da interação, ele foi roubado pelas câmaras fechadas dos alunos. Então, nós perdemos a oportunidade de mostrar aos alunos, de nos relacionarmos com os alunos, e assim ensinar os alunos como se relacionarem com seus pacientes. Porque quando nós estamos ensinando um recurso, uma técnica, por trás, nós estamos, quando a gente chama um aluno para demonstrar um procedimento, nós estamos ensinando o aluno a se portar diante de uma pessoa que está sob seus cuidados. Nós estamos ensinando a habilidade de comunicação. Então, tudo isso foi perdido, né? Então, os professores, no primeiro momento, numa tentativa desesperada de dar aos seus conteúdos, transformaram suas aulas expositivas, já não eram para ser expositivas, mas eram, em função do tempo que a gente sempre considera curto para dar nossos conteúdos, né, independente da quantidade de horas que nós temos disponíveis para aquelas aulas. Então, transformaram-se as aulas expositivas em aulões transmitidos online. Aqui na universidade, nós tivemos algumas regras que flexibilizaram essa presencialidade. Então, o aluno poderia assistir remotamente essa aula, o que fez com que a gente perdesse boa parte da turma assistia essas aulas em outros horários, em horas alternativas, né? Os docentes também tentaram usar fóruns como uma medida mais fácil de garantir uma certa interação, uma vez que as câmeras estavam fechadas e os microfones também, então nós ficávamos sem saber se os alunos estavam entendendo ou não. Então isso para a nossa saúde mental é muito ruim, a gente ficar de frente a uma tela branca, como é que eu estou agora, e falando com vocês. Bom, atividades também, tivemos que criar atividades para contar como presença, tivemos que aprender a filmar, a lidar com câmeras, microfones, compartilhamento de telas, e ainda com as reuniões ultra longas. Então, tudo isso, essa transformação do trabalho gerou um tempo maior de demanda para professores e alunos, um tempo maior em atividade. Então, o aluno não bastava mais ele responder presente, ele tinha que confirmar a sua presencialidade, né? Então, isso resultou num aumento da carga horária significativa dos docentes. Então, é como se nós estivéssemos o tempo todo em sala de aula, mas ao mesmo tempo não estivéssemos. Então, isso teve um custo na nossa baixa interação, no distanciamento nosso com os alunos, e também no abalo da nossa saúde mental, né? Talvez vocês não estejam passando por isso, mas imagino que vocês devam conhecer alguém ou ter algum colega, algum professor que teve que se afastar nesse momento. Então, foi muito desafiador esse momento para todos nós, muito desafiador. Então, hoje, para finalizar minha fala, a nossa dificuldade aqui
a gente lidar com o distanciamento social durante as aulas práticas de fisioterapia. Então, imagina o desafio que é você ensinar, por exemplo, a minha parte de reabilitação, eu ensino técnicas para rolar, sentar. Então, imagina você manter um distanciamento social e, ao mesmo tempo, ensinar isso, né? E aí tem a problemática do EPI, né? A universidade não consegue oferecer EPI para todos os alunos, né? Então, nós, professores, adquirimos, alguns alunos fizeram também campanhas. Então, na minha aula prática, por exemplo, eu peguei, os alunos vieram com as suas próprias máscaras e eu dei uma máscara, minha máscara, para cada um dos alunos, na tentativa de fazer uma camada a mais, né? Nós aumentamos, transformamos salas de aulas em laboratórios para ter mais distanciamento, tiramos as carteiras lá de dentro, fizemos marcações no chão, instalamos totens, então houve todo um planejamento para essa retomada, mas ainda assim nós temos muitos colegas professores e alunos que são do grupo de risco e que não foram vacinados. A minha segunda dose estava prevista para hoje, mas eu não consegui chegar a tempo de tomar, espero fazê-lo amanhã. Bom, então, finalizando aqui, caminhando para o final, eu acho que uma solução, dizer que a gente vai aqui falar de soluções, né, não seria honesto com quem está nos assistindo, mas eu acredito que esses 3 pilares, eles são fundamentais para a gente encontrar juntos, com os alunos, com a universidade, com as faculdades, com os professores, com os servidores técnicos administrativos, enfim, com os fisioterapeutas que recebem os nossos alunos nos estágios, com as instituições que recebem os nossos alunos, com o governo. Então, é o diálogo, é a sensibilidade, e a empatia. Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Fora isso, a gente tem que pensar em gestão, ensinar os alunos e os professores, ou não diria ensinar, mas aprimorar as habilidades das pessoas em negociação, aumentar a habilidade das pessoas para a comunicação, aumentar a habilidade das pessoas para a argumentação, para a organização do seu tempo, para a organização do seu trabalho, para a organização de uma reunião. Então, existem tantas ferramentas, existem tantas possibilidades, mas tudo isso depende da oportunidade. Então, nesse momento, nós temos muitos alunos que tiveram roubada a sua oportunidade de se formarem, de se tornarem fisioterapeutas, por conta de todo esse contexto de adoecimento, de alterações, de mudanças socioeconômicas, e também de problemas que o aluno já traz na sua formação desde os anos anteriores, né? Bom, então eu finalizo aqui a minha fala, não quis me alongar muito, né? A Ludmila me chamou a atenção, ela falou, prof, não vá, não é uma aula, é uma live, nós não podemos ficar falando muito, mas eu fiz só uma fala inicial para que a gente pudesse começar a bater um papo, a conversar, né, interagir e tentar buscar aqui juntos, né, conversar sobre os problemas e tentar discutir soluções. Não, perfeito, doutor. Realmente você conseguiu abordar bastante o nosso tema. Ludmila, que é a presidenta do centro acadêmico lá da UNB, né? E você, quais foram os seus problemas que você teve, né? Que você, além de ser do centro acadêmico, ainda também ela é presidente da Neurolar, que é uma liga de neuro da UNB, né? Neuro, uma matéria super simples, tranquila, que não precisa de muito estudo, né? Exatamente, nadinha. Então, o professor Léo abordou muito bem, né, as dificuldades enfrentadas pela UNB, a Isabela também, né, pela UCB, mas falando um pouco agora da percepção, né, de um estudante em uma universidade pública. Eu lembro como se fosse ontem, 12 de março de 2020, estava num projeto de extensão, de pesquisa maravilhoso, coletando com as nossas crianças, e de repente nós recebemos a notícia que a UNB iria fechar devido à Covid. E nós nos assustamos totalmente, não sabíamos o que fazer, e aquilo nos deixou muito triste. Mas a previsão era 5 dias, aí foi aumentando, e cá estamos, 1 ano e meio depois, né? E só que nós temos uma reitora muito humanizada na UNB. E isso favoreceu com que
as desigualdades fossem diminuídas de certa forma, porque a principal desvantagem sentida por nós, alunos, foi a desigualdade, onde nós percebemos que tinha alunos que tinham possibilidade de ter 1, 2, 3 notebooks, mas tinha alunos que não tinham nenhum celular que desse para acessar a internet. E com isso, a reitora, juntamente com a comissão, né, estratégica da UNB, pensaram em postergar um pouco mais as aulas. Então, nós ficamos de março a agosto de 2020 sem aula, onde nós vimos muitos alunos ociosos, ansiosos, querendo trancar a faculdade, querendo sair da faculdade pública e ir para a faculdade particular, que as aulas já estavam acontecendo, mesmo que remotamente. E daí teve todas essas questões, né? E vendo esses alunos ociosos, juntamente com uma professora de neuro, nós tivemos a ideia de colocar o barco para andar e criar uma liga acadêmica. Então, assim, a Neurolar, ela surgiu em plena pandemia com o objetivo de diminuir essa desigualdade, como também auxiliar esses alunos da fisioterapia, de enfermagem, né, porque é uma liga transdisciplinar, é importante ressaltar isso, onde nós tínhamos esses alunos estudando neuro, gerando conexões para que quando as aulas retomassem, eles não estivessem tão perdidos. Então, isso facilitou muito, que quando as aulas iniciaram, nós já tínhamos conhecimentos, assim, maravilhosos sobre as plataformas que iam ser utilizadas pelos professores. Tanto que nas aulas remotas, quem participava da liga conseguiu auxiliar lindamente os professores, né, professor Léo? Então, isso facilitou muito. Muitos professores não tinham conhecimento também das plataformas, nunca tinham utilizado, alguns nem conheciam o Moodle, porque eles eram bem da era mesmo, assim, de papel, de slide, de aula presencial. Então, foi um baque para todo mundo. E muitos alunos ainda hoje estão enfrentando dificuldades com as novas tecnologias. Nós tiramos isso pelos alunos calouros que estão chegando agora. Porque, querendo ou não, nós temos muitas plataformas onde, às vezes, as informações não se conversam. Porque, por exemplo, o professor Léo, ele tem que colocar aviso no SIGA, que é o sistema onde nós fazemos nossas matrículas, nós pegamos nossos documentos, ele tem que informar no Aprender, que é o Moodle, ele tem que enviar pelo e-mail institucional e tem que informar também no Teams. Então, assim, são muitas plataformas, tanto para o aluno quanto para o professor estar tendo acesso e dando as informações. Eu acredito que, assim, a maior dificuldade se trata em relação às tecnologias e ao conhecimento delas e o manejo, mas a sobrecarga de trabalho foi o maior desafio enfrentado por nós. Porque aquilo que nós fazíamos em 1 hora na faculdade, nós começamos a demandar 3, 4, 5 horas. Eu me via sentar na frente do computador 6 horas da manhã e sair 10 horas da noite, dias seguidos isso acontecendo. Então, eu só via paredes brancas, sozinha, o dia inteiro, sem nenhum humano presencialmente, só humano por tela. E isso foi perceptível o decréscimo da produtividade. Então, quando começou, nós estávamos produzindo muito, estávamos animados, com muito entusiasmo. E quando começou 2021, que nada tinha se resolvido, infelizmente, o número de mortos tinha mais do que dobrado, incertezas da vacina, não tinha plano de vacinação, não tinha plano de retomada, tudo acontecendo assim, infelizmente, de qualquer forma, e os governantes sem saber o que fazer também, né, porque infelizmente nós não formamos gestores, né, não temos muitos gestores na política, e isso acaba influenciando em todas as áreas da nossa vida. E então, nós ficamos assim, a produtividade estava alta e conforme foram passando os dias, a produtividade foi diminuindo, as incertezas foram aumentando, a vontade de deixar a fisioterapia e ir para outro curso que desse entusiasmo em estudar no EAD, né, no remoto, mas nós persistimos e tentamos motivar os alunos a permanecerem também, que é algo muito difícil de manter a motivação, de manter o ambiente otimista, porque o cenário brasileiro
é otimista. Nós vemos aí educação, saúde, economia indo ladeira abaixo. Como se manter otimista em um cenário tão caótico, né? Muito difícil. Mas nós estamos lutando bravamente para que isso aconteça. Então, assim, se eu puder falar das dificuldades, saúde mental deteriorada, dificuldade em se manter otimista em um cenário caótico, e a dificuldade também de habilidades, de desenvolver habilidades mesmo. Igual a Isabela falou, né, a metodologia ativa. Quem da nossa geração estudou por metodologia ativa na escola? Eu me formei no ensino médio tem mais de 10 anos. Então, assim, eu nunca tinha ouvido falar de metodologia ativa. Quando eu cheguei na UNB, como assim? Tenho que estudar sozinha? E isso já é trabalhado em algumas disciplinas do curso, mas quando chegou a pandemia, o ensino remoto, nós nos vimos com tudo digital, sem um livro também de papel para folhear, tudo era online, tudo pelo computador. Então, tudo isso influenciou muito para que a produtividade diminuísse também, e o entusiasmo de estudar e tudo mais, mas estamos aí firmes, né, conseguindo lutar, e eu acredito que não tem somente coisas ruins, né? Eu acho que dá para tirar muitas lições boas, apesar de todo o cenário caótico, dá para a gente aprender bastante e revolucionar, porque foi uma oportunidade de desenvolver muitas habilidades que nem existiam, que nós plantamos a sementinha, e habilidades que nós precisamos escavar, que estavam enterradas, mas com todo o cenário nós tivemos essa oportunidade também de ir lá e trazer à tona, e nos descobrir, nos autoconhecer. Não gostei de me conhecer em algumas coisas, mas faz parte, né, do processo de evolução, de autoconhecimento. Então, assim, nós estamos evoluindo. E uma das frases que eu mais falei durante essa pandemia, nós estamos aprendendo a aprender novamente. E é esse o ensinamento que eu tiro de tudo isso. Não, perfeito. A Ludmila também, eu sou meio suspeito de falar, né? A Ludmila é uma parceira nossa também. Ano passado nós fizemos aí, se eu não me engano, 7 eventos online, né? Alguns workshops. E esse ano era para continuar, mas aí, infelizmente, houve alguns outros percalços que nos impediram. Mas forma esse ano, não é isso? Oitavo semestre é o último. Não, nós somos 10 na UNB. Eu me 10, formo, né? em 2022, setembro. Era para ser em junho, mas vai ser setembro, outubro, novembro, por aí. Vai depender do calendário que for aprovado para o ano de 2022. Eu confundi, aqui na Católica é 8 semestres, né, Isabela? Isso. E, no caso, vocês perderam 6 meses aí, né? No caso, que começa em março, foi para agosto, e aí, devido a esse atraso, que vai atrasar tudo para vocês aí. Exatamente. Tanto que quem está estudando normal, né, está no calendário 2021.2, né? Então, está estudando o segundo semestre. Nós ainda estamos no calendário 2021.1. Nós só vamos fazer o 2021.2 em janeiro de 2022. Então, nós estamos um semestre atrasados aí. Por isso que, assim, as nossas férias estão todas diferentes. Nós estamos entrando de férias em maio, o que não acontece normalmente. Vamos entrar de férias em novembro. A gente tinha 3 meses de férias, mas nós vamos ter apenas um mês, né, que é de novembro a janeiro. Quase 2 meses que vai dar. Mas daí, para tentar minimizar essa perda também e conseguir colocar os alunos que fizeram PAS, que fizeram Enem também dentro da universidade. Então, está tendo, assim, uma correria muito grande. Vocês falaram muito sobre rendimento, né? O rendimento deu uma decaída aí. Em casa, eu tive também esse problema. As minhas aulas têm 3 semestres online, e em casa qualquer coisa te distrai. Na sala de aula não tem parente, não tem televisão, e assim, obrigatoriamente você fica um pouco mais focado, né? Em casa, um cachorro latiu, uma comida que cheirou, uma visita que chegou, tira sua atenção e atrapalha, né? Você coloca isso também como dificuldade, no caso, Ludmila, e depois Isabela?
Nossa, muito, muito, muito mesmo. Na faculdade, super focada, conseguia reter o conteúdo. Em casa, eu me distraio muito fácil com tela. Envolveu tela, eu me desligo. Parece que eu entro na caixinha do nada. Sim, eu acho que mulheres também têm uma caixinha do nada, tá? Porque eu tenho muito, então eu entro na minha caixinha do nada e quando eu via já tinha se passado 1 hora de aula e eu tava viajando, tava pensando, né, em nada, assim, e me distraía muito fácil. A televisão do lado, o vizinho, e como tava todo mundo em casa, então tinha muito barulho acontecendo, né, muita coisa também envolvendo. Perdi pessoas importantes, ao qual precisei viajar também bastante, aconteceu muita coisa ao qual não podia tá 100% às vezes assistindo aula também. Então a gente tinha a oportunidade de assistir depois, né? Felizmente era uma regra, né? Que foi estipulada pela UNB de ter essas gravações das aulas, mas me distraio muito fácil, muito, muito. Eu percebi assim isso muito quando nós começamos a estudar remotamente. Qualquer coisa era motivo de me perder mesmo. Aí o que o professor está falando? Como que eu vou participar da aula dele se eu me perdi aqui, né? Então, foi, assim, um desafio muito grande. Agora, no estágio, quase não estou ligando o computador. Então, estou me dando férias do computador, só quando é necessário. Então, assim, eu estou sentindo que a minha atenção está melhorando também agora com a diminuição de exposição à tela. Doutor Leonardo, uma pergunta bem simples, nada polêmica. Foi mais difícil aprender a mexer nas tecnologias ou fazer os alunos não entrar na aula e sair da frente do computador, né? Fingir que está assistindo a aula, deixando a câmera fechada, né? E o microfone fechado, fingindo estar lá presente e não estar presente. Olha, antes de responder essa pergunta, só para não perder o que a Isabela e a Ludmila falaram, uma coisa que é importante a gente mencionar aqui é que esse momento que a gente está vivendo, ele serve para a gente se tornar melhores pessoas, melhores cidadãos e melhores fisioterapeutas. Quando a gente prescreve uma cadeira de rodas, quando a gente pensa num treinamento, a gente pensa naquela evidência científica, naquilo que há maior evidência, e muitas vezes a gente se esquece que os determinantes socioeconômicos, eles são fundamentais para determinar se um paciente vai aderir ou não ao tratamento. Então, para ter capacidade para seguir uma conduta, primeiro ele tem que entender. Segundo, ele tem, antes disso, ele tem que ter acesso àquela informação. Então, muitos dos nossos pacientes têm dificuldade de acessar o serviço em saúde. E, ao acessar, eles não têm aquela, em inglês chama health literacy, que é o quê? Você ter uma formação socioeconômica, uma formação educacional que te permite interagir com o seu fisioterapeuta e tirar dele o que você precisa para os seus cuidados. Então, a desigualdade no acesso à informação, ela também está presente nos nossos alunos que fazem parte aqui da nossa comunidade. Há uma ideia que circula de que o aluno da universidade pública é um aluno de alta renda. Isso não é verdade. 70% dos nossos alunos são provenientes de níveis socioeconômicos de médio para baixo. Nós temos muitos alunos que têm condição financeira não satisfatória para essas demandas que o mundo digital trouxe. Então, nós temos relatos de compartilhamento dificuldades no compartilhamento de dados na hora da aula, porque a internet não dá conta de 2 pessoas assistindo a aula ao mesmo tempo. Nós temos alunos que não têm câmera funcionando, nós temos alunos que não têm o áudio funcionando bem, a captação do áudio, e o ambiente, né, as meninas falaram do ambiente, então uma família de condição socioeconômica melhor, ela oferece um ambiente mais enriquecido, ela oferece um ambiente mais propício ao estudo, ela oferece uma cadeira, uma mesa adequadas para você ficar horas sentado assistindo aquilo. Enquanto que numa outra família, né, também de universitários, essa diferença ela é abissal.
Então, a gente está vivendo um momento de que ou você se torna uma cristalização, né, da situação, ou você se torna uma pessoa melhor no sentido de ter uma empatia, de compreender as coisas como elas realmente são, ou você vai se tornar o contrário, né, uma pessoa mais ainda distanciada das realidades das pessoas. Então, é importantíssimo que o aluno em fisioterapia, ele, como a Ludmila falou, e a Isabela também, as duas passaram essa mensagem positiva. Todas essas situações que a gente está passando, elas servem para nos fortalecer. E essas habilidades novas que a Ludmila falou, e que a Isabela também falou, que elas falaram, elas vão fazer de você capaz de fazer um atendimento em telemedicina, muito mais facilmente do que eu, que vim de uma geração que não teve essa experiência de telemedicina na faculdade. Então, vocês tiveram a situação de receber um treinamento para atendimento, que você pode replicar com o seu paciente, e quando estiver em estágio, fatalmente vão ter que fazer esse atendimento também, né? Claro que esse atendimento em telemedicina, de novo, é muito bonito, mas na realidade do Brasil de hoje, ele não é para grande parte dos nossos pacientes, né? Então, só esse comentário em relação a isso, né? Outra coisa que vocês falaram, que eu queria comentar rapidinho, é sobre a demanda atencional que exige, e de organização que exige o EAD. O EAD não é para um aluno, o EAD não é para os alunos com maior dificuldade. O EAD é para os alunos com menor dificuldade. Os alunos que sabem estudar sozinhos, os alunos que conseguem organizar o seu horário. Porque a presencialidade, ela te dá isso, ela te dá um ambiente adequado, que é a faculdade. Ela te dá um horário, ela te dá um professor para dizer, ó, agora é hora de, fecha aí o seu dispositivo celular. Estude agora, né? Abra o livro na página tal. A aula acabou, agora vamos para a prática. Enquanto que no EAD você perde esse papel do orientador, né? E o EAD também exige a comunicação por linguagem escrita, por linguagem oral, e muitas vezes essas coisas ficam mascaradas na presencialidade, em que um sorriso, um aceno, substituem essa capacidade. Então, as pessoas, de novo, as que têm mais dificuldade em se expressar, seja pela linguagem escrita ou oral, elas vão ter mais medo de abrirem as suas câmeras e interagirem. Então, é aí que vem a empatia, né, do professor de não tentar achar que sempre é uma desatenção, ou uma falta de interesse, uma falta de responsabilidade, que isso é muito da nossa geração, né, da geração de professores. Eu tenho 43, né, então, imagina pessoas com 50, com 60 anos que estão dando aula hoje, eles imaginam isso, quando alguém não está estudando, eles imaginam que é falta de quê? De interesse, de identificação, de caráter, enfim. E por fim, antes de responder essa pergunta, Diego, a saúde física nossa está muito abalada com horas de sedentação. Então, além da atividade física, além da atividade física, tem uma coisa importante que é o comportamento sedentário. Além da inatividade física, que é você não fazer um gasto energético, né, alto aí, né, maior que 75, maior que 150, né, de moderada a alto, X vezes por semana, nós temos também o oposto, que é você ficar muito tempo em baixíssimo gasto energético sentado. Isso traz uma série de problemas para a nossa saúde física também, né? Bom, aí eu falei tanta coisa, Diego, que você podia refazer a pergunta que você me fez para que eu pudesse responder de maneira mais uma provocação, né? Foi mais fácil. O que foi mais difícil, né? Ou os alunos tá realmente na aula? Olha, eu vou dizer para você que depende da hora, né? Depende do momento. Quando você está muito cansado, exausto, você pode ter feito aquele procedimento, você pode saber fazer aquilo que você não consegue fazer. Da mesma maneira, a aula também, né? Então, a gente tem que ter essa empatia com a gente mesmo. Tem momentos que a gente vai ter uma eficácia maior ou menor. Então, eu diria para você que isso vai depender muito de pessoa para pessoa. Algumas pessoas têm uma maior habilidade para tecnologias, outras pessoas têm maior habilidade para essa
a capacidade de interagir com os alunos, de fazê-los participar, de deixá-los à vontade para participar. Porque nota que na sala de aula, alguém deixa uma coisa cair no chão, você faz um comentário, todo mundo sorri, enfim. Então, você tem os momentos para você se abrir para as pessoas, e as pessoas se abrirem para vocês também, né? Para os professores também, né? Então, assim, eu diria para você, assim, no meu caso, eu tenho facilidade com tecnologias, eu gosto inclusive, a gente trabalhou aqui muito com os professores, né? Na época, eu estava atuando como coordenador do curso, então a gente preparou vários tutoriais, nós fizemos treinamento dos monitores, em capacitação, assim, para mim, isso é mais fácil. Agora, eu vou confessar para você, Diego, que eu melhorei as minhas aulas com o ensino remoto. As minhas aulas, eu percebi que eu precisava planejar mais os exemplos. Então, quando você está na presencialidade, você sabe, você tem o conteúdo na sua mente, então você tem o quadro e você vai, à medida que os alunos vão conversando, você vai escrevendo e você dá aquele conteúdo. Quando você não tem a presencialidade, quando você não tem aquele nível de interação dos alunos, quando você não tem aquelas cabecinhas balançando e sorrindo, quando as câmeras estão fechadas, então fica muito mais difícil você desenvolver uma aula. Não, eu tive professor, o meu coordenador mesmo, ele chegava na sala de aula com 2 pincéis e uma folha de papel. E aí começava a dar aula, ia embora, e viajava e mostrava, né? E realmente tem esse lado, né? Nem todos os alunos, por mais que sejam mais jovens do que a gente, né, doutor? Também tem uma geração aí para frente, também tem essa afinidade com tecnologia. Eu conheço várias pessoas de 18, 20 anos que não sabem nada de tecnologia, também tem dificuldade. E a presencialidade na sala realmente faz muita diferença. Nem todo mundo consegue assistir a aula EAD e o doutor levantou uma coisa fantástica. A aula EAD não é para todo mundo, assim, em si. Lógico, todo mundo tem capacidade, isso aí não é isso que eu estou dizendo, mas ela é mais fácil para quem tem mais facilidade. Aquele aluno que tem aquela dificuldade maior, ela vai ter que ralar dobrado por trás das câmeras para poder pegar aquilo que a falta da presença na sala de aula tirou dela. E assim, e fora que essa questão, né, de não fazer exercício sempre, não estar participando da aula, tirando dúvidas em sala, fica com vergonha de tirar dúvidas no EAD, porque achar que alguém pode falar alguma coisa, não tem um professor no final da aula ali para poder, professor, pode me tirar aquela dúvida, né? Aquele bate-papo no corredor. Exatamente. Deu uma certa dificuldade, né? Agora, em questão ao teleatendimento, o doutor levantou aí, é uma realidade. Para alguns casos, como o doutor falou, né, eu participei de um estágio de geriatria, onde fizemos um teleatendimento. E, felizmente, tivemos um bom resultado. Mas o doutor acha que tende-se realmente a ficar, no futuro próximo, o teleatendimento para algumas patologias da fisioterapia? Olha, a gente não tem mais volta em algumas situações, né? Então, uma delas é isso, né? Uma delas é essa necessidade que se impõe. Muitas pessoas no Brasil têm acesso a dispositivos, a aparelhos celulares. Uma parte da população tem acesso à velocidade, à internet, né? Banda larga, né? Então, eu acredito que, Diego, você tem que ter um arsenal de possibilidades para lidar com os seus pacientes. Né? Por quê? Porque o ganho funcional, ele depende de um nível de repetição, de uma quantidade de exposição ao treinamento, seja para ganho de força, seja para ganho de habilidade, que às vezes é impossível você oferecer presencialmente. Então, a gente já fazia o não presencial por meio de uma cartilha impressa, que você entregava na mão do paciente e dizia, olha, faça esse exercício aqui, essa série aqui de esse Mackenzie, ou faça esse treinamento da tarefa, ou coloca a criança nessa posição aqui, deixa ela em pé a maior parte do dia, no standing table, ou usa essa órtese para dormir. Então, ou ingesse aqui para diminuir a espasticidade.
enfim, então é preciso tempo para gerar as mudanças estruturais, e as mudanças estruturais é que são definitivas, né? Então, eu acredito que sim, né? Tem boas iniciativas no mundo com esse uso de telemedicina, e no Brasil também, já há muitos anos, né? A gente tem tecnologia no SUS, inclusive, para esse atendimento, mas a gente subutilizava isso, a gente considerava isso como algo secundário, ou quando não tinha jeito. Enfim, acho que a gente usava pouco isso, eu acho. A gente usava de forma. A gente tinha um aprender aqui, o Moodle aqui, a gente não dava aula no aprender. E é muito bom em determinadas situações. Agora, o desafio é o retorno, né? É um desafio esse retorno, essa retomada, né? Como é que vai ser quando voltar a presencialidade, né? Como é que vai ser essa readaptação? Então, assim, a gente ainda está muito longe de ter um cenário claro do que vai acontecer realmente, né? Como que a gente vai sobreviver? Como é que a gente vai ultrapassar tudo isso? Ainda está muito obscuro ainda, principalmente porque a gente tem uma grande circulação do vírus e novas variantes estão surgindo a cada momento e então estão falando, por exemplo, uma terceira dose para algumas vacinas, né? Então é muito ainda um sistema muito aberto, não dá para a gente fazer qualquer tentativa aí de adivinhação. O que eu te falo é que é muito complexo fazer atendimento em telemedicina. Eu não tenho experiência com isso, a Ludmila aqui pode falar muito melhor que eu sobre isso, mas as conversas que a gente teve aqui com a professora Clarissa, que é uma professora que está trabalhando com isso mais de frente, é muito desafiador. Você organizar um atendimento, realizar uma avaliação inteiramente à distância, é muito complicado, porque esses pacientes que chegam para fisioterapia, muitas vezes eles não chegam devidamente documentados as suas bandeiras vermelhas. Então, torna-se muito arriscado você fazer um tratamento com alto grau de intensidade ou com a intensidade que está prevista nos ensaios clínicos randomizados, entende? Você precisa treinar tantos por cento da frequência cardíaca, ou tantas repetições por tantos minutos. Você consegue fazer isso em telemedicina? Então, você me provocou, eu te provoco de volta. Então, assim, não tem volta, temos que aprender, mas não é para todos os casos, nem para todas as famílias, porque assim como o aluno precisa daquele colega no lado para perguntar o que foi mesmo que o professor falou, né? A gente tem sempre um colega do lado que a gente pergunta, o paciente também precisa de um cuidador ou de alguém do lado para ajudá-lo, né? Para seguir corretamente as instruções de treinamento. Não, e realmente essa parte que o doutor falou é fundamental. Tem que ter uma pessoa ali do lado para poder estar apoiando certo. Porque tem testes que a gente faz que a gente está ali monitorando a frequência cardíaca, a pressão, a respiração, e não é qualquer pessoa da família que consegue estar ajustando. Pega essa carga assim, levanta esse braço, flexiona assim, faz a abdução assim, só vamos até tal grau. Aí é um pouco mais complicado. Sim. É quase precisar de um fisioterapeuta estagiário do lado. Exato. E não se esqueça que algumas pessoas não tiveram, Diego, aula em educação física. Então, você pede uma pessoa de baixa instrução para flexionar, entendeu? Dobra o braço. Então, dobra o braço, ele faz assim, para cima. Então, não é tão simples assim. Você, por meio de uma imagem, você dizer para a pessoa o que ela tem que fazer do lado de lá. Porque quando você está presencialmente, você toca, você dá pista sensorial, você reposiciona, você coloca um rolo, você coloca uma bola, e aí você mostra, é assim, entendeu? Ok, agora vou fazer sem a bola, sem o rolo, sem essa órtese. Muito bem, agora eu sei que você dá conta de fazer em casa. Então, a desigualdade, de novo, ela se manifesta aí também, porque as pessoas mais capazes, as pessoas que têm maior nível socioeconômico, as pessoas com melhores cuidadores, com famílias mais estruturadas, vão ter uma melhor formação no EAD nesse momento, vão ter um melhor atendimento em saúde nesse momento. E aí a desigualdade só aumenta em relação tanto à doença, em relação à retomada, em relação ao aproveitamento das oportunidades. Eu queria que todos
que estão aqui presentes pensassem nisso. O que a gente está passando agora é um funil. Então, quem passar lá na frente vai ter uma população absurdamente grande de pessoas para reabilitar, infelizmente. Seja por Covid, seja pelo imobilismo, seja pelas outras doenças crônicas que não estão sendo adequadamente tratadas. E uma mensagem que eu queria deixar aqui para vocês todos é: tomem cuidado com seus pacientes, mesmo presencialmente. Por quê? Porque os pacientes perderam o segmento do diabetes, perderam o segmento da hipertensão arterial, da arteriosclerose. Então, cuidado, moçada, fiquem atentos aí aos sinais, monitorem os seus pacientes. Diego. A gente está... Rapidinho, Ludmila. Ok. A gente está em evidência, né, doutor? E, assim, é uma dica que eu também gosto de deixar. É aproveitar, a gente vai estudar o máximo possível para tentar ter a melhor formação possível, estar mais preparado possível, porque acabou a faculdade, o desafio é grande, porque o pós-Covid, a reabilitação pós-Covid é muito incerta, é tudo muito novo, e se a gente não estiver preparado, a gente não vai dar conta de atender. Então, prepare, estuda, vamos correr atrás para se formar e fazer crescer essa nossa melhor profissão, fazer ela crescer mais ainda. Ludmila, você teve essa oportunidade de teleatendimento? Então, eu ia falar justamente isso, né? Quando meio que te interrompi, mas eu trabalho com uma professora que vem trabalhando há bastante tempo, né, com teleatendimento, e eu fiz um curso uma vez com 2 fisioterapeutas que são brasileiras, mas que atuam nos Estados Unidos. Então, assim, 2019, Estados Unidos, anos-luz em telereabilitação, em teleatendimento, e o Brasil nem se falava. Utilizava-se, né, tem uma portaria da atenção básica, onde a equipe de triagem já poderiam fazer, né, esse atendimento por telemedicina. E era isso que tinha. E quando começou a pandemia, né, a fim de otimizar e não deixar os pacientes, o COFITO, né, criou uma normativa, uma resolução, na verdade, onde permitia que os fisioterapeutas, né, pudessem atender. E assim, o que nós vemos no ano de 2020 e para 2021 é um boom de evidência científica. Só que as evidências científicas, elas ainda são muito limitadas, né? Nós temos muita evidência em músculo-esquelética, porém as outras áreas se tem pouco. E quando falamos de custo-efetividade e custo econômico, não tem pesquisas sobre isso, nem no Brasil, mas no mundo tem pouco, assim, mas se for considerar, é quase nada. Então já fica aí a dica de TCC, né, de mestrado, fazer um custo-efetividade, um custo econômico aí para ver essas questões. E assim, eu estou no estágio, então a gente tem muito contato com diversos pacientes, né, com pacientes com condições financeiras melhor e outros não. E volta o tema de socioeconômico, né, a desigualdade sempre vem. Então, assim, seria tão mais fácil, não sei se fácil seria a palavra correta, da gente ter acesso, né, a populações indígenas, a populações ribeirinhas, que estão tão distantes, às vezes, do acesso à atenção básica mesmo, a uma reabilitação de qualidade, se nós conseguíssemos, né, por meio da internet, entrar dentro dessas comunidades, que é tão difícil o acesso. Eu tive a oportunidade, em 2014, de morar nos ribeirinhos, onde era muito difícil chegar nas aldeias. Era 3, 4, 5 horas de barco para chegar lá. Então, se nós tivéssemos políticas públicas que pensassem nessa população, nós conseguiríamos ter bem mais acesso a elas. E assim, falando pelo estágio, tem pacientes que só conseguem ir uma vez na semana, porque não tem dinheiro para comprar a passagem do ônibus para chegar lá. Pacientes que moram no entorno que não conseguem chegar lá. Mas são analfabetos, né? Não tem condições financeiras também de ter um celular. Se não tem condições financeiras de pagar uma passagem de ônibus, a chance de ter um celular que faça videoconferência é muito difícil. Então, a gente já tem 2 linhas aqui.
onde se eu atendesse presencialmente uma vez na semana e depois fizesse um acompanhamento, o ganho dele seria muito maior. Mas, infelizmente, essa desigualdade, ela bate a porta constantemente. É hoje, é amanhã, foi ontem, e eu acredito que se nós, futuros fisioterapeutas, futuros gestores em saúde, não nos preocuparmos com isso, as coisas não vão andar, não vão melhorar e não vão acontecer, onde essa população vai começar a ser vista, né? Então, assim, a telereabilitação, eu acredito que ela veio para ficar, mas isso vai depender muito das políticas públicas que vão surgir, também do COFITO, né, normalizar de uma forma mais adequada, porque, assim, querendo ou não, para normalizar algumas coisas para a telereabilitação, teve que tirar alguns pontos do comitê de ética, né? Então, alguns itens do comitê de ética precisaram ser retirados para que a telereabilitação chegasse. Então, assim, para ficar, precisamos de melhores evidências, precisamos aí da galerinha que está chegando agora, que conhece tecnologia, que está com gás, para estudar sobre, fazer estudos, né? Entender melhor e verificar também outras especialidades, não só na musculoesquelética, né? A neuro, seria possível, né? A dermato, talvez não. Então, assim, o que é possível, o que não é possível. Então, tudo isso ainda precisa ser estudado no contexto do Brasil, porque Estados Unidos está no top 1, Austrália top 2, Canadá top 3, e o Brasil já começa a aparecer ali em quinto, sexto, em criação de evidência científica na telereabilitação. Então, assim, a gente tem muito que caminhar, muito que fazer para chegarmos lá e falar assim, nossa, de fato, a telereabilitação tem funcionado no Brasil, ou não dá certo por causa das dificuldades sociais. Pô, bacana. E assim, Ludmila, você tem uma bagagem interessante, você já rodou uns lugares aí ribeirinhos, isso aí foi ralado, hein? Foi. Bacana. E assim, se você pudesse, todas as que já discutimos hoje, se você pudesse falar assim, olha, eu tenho recurso para resolver um problema desses aí, qual você acha que seria o mais importante para a gente poder resolver? Vou falar o que eu mais falei. Se eu pudesse, eu criaria políticas públicas funcionais, que funcionem, que sejam praticadas por todos os gestores, para que nós pudéssemos diminuir a desigualdade socioeconômica do Brasil. Essa seria, assim, a grande mudança que eu faria, porque automaticamente veríamos pessoas com mais qualidade de vida, e ver as pessoas ao meu redor tendo qualidade de vida, seja física, emocional, me deixaria extremamente, assim, contente e realizada. Então, seria isso. Perfeito. Doutor Leonardo, o que o senhor poderia responder? Eu acho que eu vou ser um pouco mais, assim, imediatista, né, do que elas, né? O que eu falei, né? Acho que a empatia, né? Acho que a empatia consigo mesmo, de não se cobrar tanto. Não que você vai deixar de ser, você vai ser irresponsável, mas você entender que tudo bem você estar cansado, tudo bem você não ter conseguido assistir a aula como você gostaria, tudo bem você ter se distraído um pouco. Assim como também, né, eu como professor, nesse momento, né, eu sou professor, mas eu fui aluno durante muitos anos da minha vida, graças a Deus, e tive ótimos professores, e que eu trago eles aqui comigo, no meu coração e nas minhas atitudes, né? Então, que os alunos também tenham empatia com os professores, né? Entender que nem todas as aulas vão ser tão boas, que nem todos os professores têm tanta capacidade para fazer um Kahoot, uma coisa interativa, uma coisa sensacional, mas o centro não é se a aula está legal ou não. O centro claro, se a aula estiver legal, ótimo, né? Mas o centro é a sua formação. E a formação de cada um é uma responsabilidade individual. Seja em qualquer lugar que você estiver, né? A sua formação é sua responsabilidade, né? Então, a primeira palavra é empatia, a segunda é enfrentamento.
Então, não adianta você reclamar, não adianta você culpar alguém, culpar o professor, culpar a faculdade. Enfrenta isso, né? Enfrenta, vai em frente. Tem muitas oportunidades. O mercado de trabalho melhorou, eu acho, para o fisioterapeuta. Embora algumas clínicas tenham fechado, mas eu acho que a grande maioria, quem conseguiu se organizar, especialmente quem conseguiu fazer teleatendimento, quem conseguiu fazer um gerenciamento de crise, eu acho que conseguiu se manter e está com uma demanda grande aí de atendimento. E a terceira palavra que eu queria deixar, né, é de gestão, né? Acho que nunca foi tão importante você, antes de fazer as coisas, você pensar o que é mais importante para fazer agora. Então, isso vale tanto para o professor quanto para o aluno. Então, a gente está cansado, a gente está exausto. Então, todo dia, não abra a sua rede social de manhã, né? Não abra os seus e-mails. Pense o que é importante e urgente para ser feito, né? E depois, urgente, o que é urgente e importante é crise, é coisa que você devia ter feito antes, você não fez e agora você está cheio de coisa para fazer. Depois você vai para os urgentes, né? E aquelas coisas que você pode eliminar, que tem baixo impacto na sua vida, então pensa no impacto das coisas que vão fazer. Qual o impacto que tem agora eu estudar, sei lá, o potencial de longo prazo, a membrana, sei o que lá, entendeu? Eu estou com um aluno aqui, eu estou com um caso aqui para atender no estágio. O que é mais importante para resolver o caso agora, né? Então, quando a gente fala de ensino, a gente fala muito assim, do professor fala e o aluno escuta, né? Mas, na verdade, uma das coisas que todo mundo aqui tem que lembrar é que vocês estão na faculdade por um sopro na vela em alto mar. Eu costumo dizer que o que a gente aprende na faculdade é um sopro na vela em alto mar. Quer dizer, ela só vai te dar a direção do vento. Mas que você que vai ter que correr atrás, você que vai ter que aprender a aprender. É o que a Ludmila falou também, a Isabela também falou lindamente sobre isso. Então, a gente está num momento de oportunidades e de crise, muita crise. Então, se a gente seguir firme, a gente pode conseguir êxito, mas vai ser preciso empatia, vai ser preciso dedicação, gestão, né, e enfrentamento. Vai ser preciso uma mistura de tudo isso daí para a gente conseguir chegar lá, mas a gente está vencendo. Que a gente é brasileiro 2 vezes, né, já diriam, né? Fisioterapeuta é brasileiro 2 vezes, porque não desiste nunca mesmo. Ludmila, por gentileza. Queria falar tanta coisa que nem sei por onde começar, mas vou ser breve. A Isabela teve uma fala sensacional, o professor Leonardo arrasou, como sempre, né? É o rei da motivação, meu amigo que sempre me motiva a continuar, que abre os meus olhos para olhar a longo prazo. Então, assim, se eu pudesse deixar um único conselho para você, estudante de fisioterapia, se aproxime dos seus mestres. Eles já trilharam grandes caminhos, caminharam caminhos assim obscuros, quando as evidências científicas não existiam assim tão facilmente, que para eles acessarem um artigo científico, eles tinham que ir na biblioteca, pedir acesso, era uma coisa muito difícil. Procure conhecer essas histórias para vocês entenderem quão difícil era. Então, se aproxime deles, porque isso pode encurtar os nossos percalços da vida. Porque eles já passaram tantas coisas que quando nós sentamos para ouvi-los, nós encurtamos assim caminhos tortuosos, nós aprendemos, nós temos insights, nós queremos conhecer mais sobre aquela área. E assim, no ensino remoto, nós não tínhamos a conversa de corredor, como citado aqui. Mas eu tive muita conversa de corredor via Teams, via WhatsApp, via e-mail com os meus professores. Às vezes eu não conseguia perguntar algo na aula presencial, porque o meu computador, a presencial não, a aula síncrona, né? Meu computador me deixava na mão bem na hora, dificuldade de abrir, porque 40, 50, 60 pessoas numa sala ao vivo, o computador morre.
mas sempre tive essa oportunidade de estar perto dos meus mestres. Então, assim, se aproxime deles e aproveitem ao máximo. Os professores não são os nossos inimigos, por mais que pareça ser. Eles são os nossos facilitadores, os nossos tutores, aqueles que nos ensinam para onde assoprar a vela do barco em alto mar. Então, assim, estejam mais próximos e dê valor, porque eles foram muito guerreiros nesse ensino remoto. Eles, mais do que dobraram a carga horária, como nós também, mas nós só estamos aqui hoje falando sobre isso porque eles não desistiram de nós, eles não soltaram a nossa mão nesse momento. Então, assim, valorizem os professores e aprenda ao máximo. Use a graduação para aprender, para errar, para tirar dúvida, para falar besteira, para falar o que você desejar, porque é o momento. Porque quando você chegar lá de frente ao paciente, você vai estar preparado, porque você aprendeu, você esteve disposto a aprender. Então, aproveite as oportunidades durante a graduação e desejo que vocês assim, sejam ótimos fisioterapeutas, que vocês tragam novas políticas, que vocês tragam novos conhecimentos e que nós possamos fazer a diferença nessa profissão tão nova e que pode mudar e transformar muitas vidas. É isso. Bom, doutor Leonardo, por favor, suas palavras. Eu queria só agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui hoje e ouvir você, Isabela, falar essas coisas que você falou hoje, né, compartilhar essa experiência com a gente, você, Ludmila, também, né, eu estou emocionado ainda, né, essas palavras, e eu queria só agradecer mesmo, finalizar agradecendo a vocês, tá, por tudo aí, pela oportunidade, e contem conosco, sempre que precisarem. Não, perfeito. O doutor Leonardo já é parceiro da casa aí, todo o evento que a gente chama, ele prontamente nos atende, muito obrigado por isso. Então, nesse momento, então, eu encerro nossa programação de hoje. Muito obrigado a todos que compareceram aí online. Se cuidem, se protejam. Vamos lá. Nós temos que fazer que nosso direito ao estudo, nosso estudo é direito, educação é um direito, não é uma mercadoria. Vamos correr, vamos lutar e vamos fazer acontecer. Juntos somos mais fortes. Obrigado a todos. Boa noite. Até a próxima. Boa noite. Boa noite. Obrigada. Meu, gente, obrigado. Boa noite. Obrigado. Obrigado a todos. Tchau.